Minha filha morreu há 25 anos em um acidente de carro devastador. Eu a enterrei num cemitério no outro lado da cidade. Fiquei ao lado do caixão até ele descer à sepultura. Mas ontem à noite, às 3h17 da madrugada, recebi uma ligação e o nome dela apareceu na tela. Atendi com as mãos trêmulas e ouvi sua voz assustada. "Mãe, onde estou? Está tudo escuro e estou com medo." Era ela. Impossível, mas era. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou na noite passada. Eram exatamente 3h17 da manhã quando meu celular tocou. Acordei sobressaltada. Uma ligação naquele horário nunca traz boas notícias. Esfreguei os olhos e alcancei o aparelho no criado mudo. A luz da tela me cegou por um instante, mas quando consegui focar, meu coração parou. Ana, chamando. Impossível. Ana morreu em um acidente de carro quando tinha apenas 19 anos. Era outubro de 2000, 25 anos atrás. Eu mesma a enterrei. Eu mesma tinha ficado ao lado do caixão enquanto o baixavam à sepultura. Durante todos esses anos, guardei o número dela nos meus contatos. Uma forma de manter alguma conexão, por mais irracional que fosse. Não consegui deletar, assim como não consegui me desfazer de suas roupas, dos seus brinquedos da infância, das suas revistas favoritas e dos seus CDs. O telefone continuava tocando. Insistente, quase acusador. Minha primeira reação foi de puro terror. Encarei o nome e a foto na tela. Aquela foto dela sorrindo na formatura do ensino médio, apenas 6 meses antes do acidente. Pensei em rejeitar a chamada, em jogar o celular longe. Pensei que poderia ser um engano, ou pior, alguma brincadeira cruel. Mas algo dentro de mim não permitiu. Uma curiosidade misturada com esperança. Aquela esperança irracional que todas as mães que perderam filhos carregam. E se... No quinto toque, atendi. "Alô?" Minha voz falhou, quase inaudível. Silêncio. Alguns segundos que pareceram eternos. Então ouvi uma voz. "Mãe?" A voz dela, exatamente como eu lembrava. Jovem, suave, mas agora trêmula, confusa. "Mãe, onde estou? Está tudo escuro aqui. Não consigo ver nada." Não consegui respirar. As paredes do meu quarto pareceram se fechar ao meu redor. Apertei o telefone contra a orelha com tanta força que meus dedos ficaram brancos. "Ana?" Foi tudo que consegui dizer. "Sim, sou eu. Mãe, tem algo errado. Não sei onde estou. Não consigo me lembrar como cheguei aqui." Sentei-me na cama, acendi o abajur. Precisava ter certeza de que não estava sonhando. Belisquei meu braço e senti a dor. Real. Estava acordada. "Ana, você... As palavras não saíam. "Eu o quê, mãe? Estou com medo. Está muito escuro e não consigo me lembrar de nada. A última coisa que lembro é de estar dirigindo para casa depois da festa da Júlia e depois... nada. Agora estou em algum lugar e não sei onde é." Meu coração disparou. A festa da Júlia. Foi de lá que ela estava voltando quando o acidente aconteceu. Um motorista bêbado invadiu a contramão e atingiu o carro dela de frente. Morreu na hora. Foi o que o policial me disse naquela noite terrível. "Ana, querida, o que você vê ao seu redor? Tente descrever." "Quase nada. Está escuro. Parece que estou em um quarto? Tem uma janela pequena, mas só vejo escuridão lá fora. Tem um cheiro estranho, empoeirado, como um lugar que ficou fechado por muito tempo. Você consegue achar uma porta? Um interruptor de luz?" Ouvi movimento, passos lentos, cuidadosos. "Tem uma porta, mas está trancada." Tentei o interruptor, mas não funciona. "Mãe, que lugar é esse? Como vim parar aqui?" Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Minha filha morta me ligando, perguntando onde estava. Como isso era possível? Eu a vi no caixão. Vi quando fecharam e a enterraram. Visitei o túmulo dela todo mês durante 25 anos. "Ana,
Escute, vou te ajudar, está bem? Mas preciso saber mais. Você consegue ver alguma coisa pela janela? Alguma placa? Um nome de rua? Qualquer coisa? Mais movimento. Ouvi a respiração dela acelerando. Consigo ver algumas luzes distantes. Parece que estou alto, como em um prédio. Tem um letreiro piscando lá longe, mas não consigo ler o que está escrito. Mãe, estou com medo, porque não sei como vim parar aqui. E por que meu corpo parece diferente? Diferente como? Minha voz falhou. Não sei explicar. Minhas mãos parecem mais velhas. E tem um espelho aqui. Quase não consigo ver, mas o reflexo não parece comigo. Ou parece, mas mais velha. Mãe, o que está acontecendo comigo? Fechei os olhos com força. Era demais para processar. Minha filha, que deveria ter 44 anos hoje se estivesse viva, descrevendo um corpo mais velho que o que tinha quando morreu. Isso não fazia sentido. Ana, você se lembra do acidente? Silêncio. Que acidente? Respirei fundo. O acidente de carro, depois da festa da Júlia. Mais silêncio. Então, um som, como um soluço abafado. Mãe, tem algo muito estranho. Quando você falou do acidente, eu vi, como um flash. O carro vindo na minha direção. As luzes. O impacto. E depois, nada. Como se tivesse um vazio. Um grande vazio, e então eu acordando aqui, neste lugar escuro. Sua voz estava trêmula. Mãe, eu morri naquele acidente? Não pude conter as lágrimas. Sim, meu amor. Você morreu há 25 anos. O silêncio que seguiu foi o mais pesado que já experimentei em toda a minha vida. Isso não faz sentido. Ela finalmente disse. Se estou morta, como estou falando com você? Como estou aqui, em algum lugar, com um corpo? Por que me sinto tão real? Essa era a pergunta para a qual eu não tinha resposta. Um fenômeno paranormal? Um milagre? Algum tipo de dimensão alternativa? Ou talvez eu estivesse finalmente perdendo a sanidade após décadas de luto não resolvido? Ana, vou te ajudar a descobrir. Mas primeiro preciso saber onde você está. Olhe ao redor novamente. Qualquer detalhe pode ser importante. Ouvia-se movendo pelo quarto, remexendo coisas. Espera, achei uma bolsa. Parece minha, mas não reconheço. Tem uma carteira aqui dentro. O som de zíper sendo aberto, papéis sendo manuseados. Tem uma carteira de identidade, é minha foto, mas o nome... Sua voz falhou. Mãe, o nome na identidade é Ana Camargo Silva, mas meu sobrenome não é Silva. Não, seu sobrenome é Camargo, confirmei, sentindo meu corpo gelar. O que mais diz aí? Tem um endereço. Avenida Coronel Antônio Ribeiro, 437, apartamento 803, Belo Horizonte. Mas nós não moramos em Belo Horizonte. Não, moramos em São Paulo, respondi automaticamente, enquanto minha mente trabalhava frenética. Ana, que data de nascimento aparece na identidade? 12 de abril de 1981. É a minha data. E a data de emissão do documento? Ela olhou. 17 de março de 2024. Isso era apenas 7 meses atrás. Um documento emitido recentemente para uma mulher com o nome da minha filha, mesma data de nascimento, mas sobrenome diferente. E agora ela estava em algum lugar, confusa, sem memória dos últimos 25 anos. Ana, consegue achar um telefone nesse lugar? Um fixo ou outro celular? Não tem telefone fixo que eu possa ver, e não encontrei outro celular. Esse que estou usando estava na cabeceira, carregando. Então, ela estava usando o próprio celular dela, mas não se lembrava disso. Um celular com meu número salvo. Mãe, tem uma coisa estranha aqui. Encontrei vários remédios no banheiro, antidepressivos, ansiolíticos e um para transtorno dissociativo de identidade? O que é isso? Meu coração apertou. Um transtorno psiquiátrico grave, caracterizado por múltiplas personalidades. Eu conhecia o termo. Tinha pesquisado muito sobre saúde mental após a morte de Ana.
procurando alguma forma de lidar com minha própria depressão. Ana, comecei com cuidado, acho que você está no seu próprio apartamento, um apartamento em Belo Horizonte onde você vive agora. Como posso viver em um apartamento se estou morta há 25 anos? A voz dela estava mais agitada agora. Mãe, isso não faz nenhum sentido. Eu sei, querida, para mim também não, mas vamos descobrir juntas. Você consegue abrir as cortinas? Ver melhor lá fora? Ouvi passos, o som de cortinas sendo abertas. É uma cidade. Estou vendo prédios, luzes. Parece ser de madrugada ainda. Procure algo com o nome da cidade, uma placa, um outdoor, qualquer coisa. Mais alguns instantes de silêncio. Tem um outdoor grande. Posso ver. Prefeitura de Belo Horizonte. Então é verdade, estou mesmo em BH. A voz dela ficou mais baixa. Mãe, e se eu não morri? E se tudo isso for algum tipo de engano? A possibilidade me atingiu como um raio. Seria possível? Teria eu enterrado outra pessoa achando que era minha filha? Mas eu a vi. Reconheci seu rosto, suas mãos. Identifiquei o corpo. Ana, tente destrancar a porta. Precisamos descobrir onde você está exatamente. Já tentei. Está trancada por fora. Parece que estou presa aqui. Um calafrio percorreu minha espinha. Presa? Por quê? Por quem? Espere, ouvi algo. A voz dela ficou tensa. Tem alguém do lado de fora. Estou ouvindo passos. Meu coração disparou. Ana, esconda o telefone. Não deixe ninguém saber que estamos conversando. Mãe, estou com medo. A voz dela era quase um sussurro agora. Vai ficar tudo bem. Vou descobrir onde você está e vou te buscar. Prometo. A pessoa está colocando a chave na porta, ela sussurrou. Mãe, se algo acontecer... Não vai acontecer nada, interrompi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Esconda o telefone. Me ligue de volta assim que puder. Te amo, mãe. Também te amo, Ana. Mais que tudo. A ligação foi encerrada. Fiquei sentada na cama, com o telefone ainda pressionado contra a orelha, os olhos arregalados fixos na parede à minha frente. O que acabara de acontecer? Estaria eu sonhando? Alucinando? Olhei para o telefone. A chamada estava registrada no histórico. Ana, 3:17, 12 minutos e 43 segundos. Real. Tinha acontecido. Minha filha estava viva. De alguma forma, em algum lugar, ela estava viva. E eu precisava encontrá-la. O sol mal começava a nascer quando saí de casa, dirigindo em alta velocidade para a rodoviária. Durante a madrugada, não consegui dormir um minuto sequer. Passei as horas pesquisando na internet sobre o endereço que Ana havia mencionado. Avenida Coronel Antônio Ribeiro, 437, em Belo Horizonte. Era um prédio residencial numa área nobre da cidade, construído apenas 15 anos atrás. Como Ana poderia morar ali se tinha morrido há 25? A resposta mais lógica era que não era realmente Ana. Talvez fosse uma mulher com o mesmo nome, que de alguma forma conseguiu meu número e estava me pregando uma peça cruel. Mas aquela voz era a voz da minha filha. Uma mãe nunca esquece a voz de seu filho. E havia também a questão do sobrenome. Silva. Ana Camargo Silva. Silva era o sobrenome do ex-namorado dela, Ricardo. Eles namoravam na época do acidente. Ele foi ao enterro, completamente devastado. Perdemos contato alguns anos depois, quando ele se mudou para outro estado. Enquanto dirigia, decidi ligar para minha irmã, Lúcia. Precisava contar a alguém, por mais insano que parecesse. Helena, tudo bem? São 6 da manhã. Ela atendeu, sonolenta. Lúcia, preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai me achar louca. O que aconteceu? A preocupação em sua voz era evidente. Recebi uma ligação da Ana ontem à noite. Silêncio do outro lado. Lúcia sabia o quanto eu havia sofrido com a morte de minha única filha. Sabia que eu nunca superei completamente. Helena, ela começou com cuidado. Ana faleceu há muitos anos. Eu sei disso, sei como soa.
Mas juro que recebi uma ligação. O número dela apareceu no meu celular. Era a voz dela, Lúcia. Estou indo para Belo Horizonte agora. Belo Horizonte? Por quê? Expliquei rapidamente sobre o endereço, a identidade com nome diferente, tudo o que Ana havia me contado. Helena, por favor, pare o carro. Você não está em condições de dirigir. Isso deve ter sido um sonho muito vívido. Não foi um sonho, insisti, a frustração crescendo em minha voz. Posso te mostrar o registro da chamada quando nos encontrarmos. 12 minutos e 43 segundos. Você acha que sonhei tão precisamente assim? Outro silêncio. E se eu estiver certa, Lúcia? E se por algum milagre minha filha estiver viva? Como posso não investigar? Ouvi um suspiro profundo do outro lado da linha. Tudo bem. Mas não vá sozinha. Vou com você. Me encontre na rodoviária. Qual ônibus você vai pegar? Senti alívio percorrer meu corpo. Lúcia sempre foi meu porto seguro, especialmente depois que perdi Ana e meu casamento desmoronou logo em seguida. O das 7h30. Chega a Belo Horizonte às 15h40. Estarei lá. E Helena, tente não criar expectativas muito altas. Há muitas explicações possíveis para o que aconteceu, e nem todas elas significam que Ana está viva. Ela estava certa, claro. A explicação mais provável era que eu havia sofrido algum tipo de episódio psicótico. Aos 65 anos, depois de décadas lutando contra a depressão e o luto, não seria surpreendente. Mas algo dentro de mim, aquele instinto materno que nunca falha, me dizia que havia mais nessa história. Na rodoviária, Lúcia já me esperava. Aos 58 anos, minha irmã caçula ainda mantinha a mesma expressão determinada de sempre, embora os cabelos antes pretos agora estivessem quase completamente grisalhos. Ela me abraçou forte, sem dizer nada. Não precisava. Aquele abraço dizia tudo. Estou aqui, não importa o que aconteça. Entramos no ônibus e, durante a viagem, mostrei a ela o registro da chamada no meu telefone. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome e a duração. Você ainda tem o número dela salvo? Não era uma pergunta, mas uma constatação. Nunca consegui apagar. Pagava a conta todo mês mesmo com o número cancelado, só para manter ativo nos meus contatos. Soava irracional dizer em voz alta, mas Lúcia não me julgou. Já tentou ligar de volta? Várias vezes. Só chama até cair na caixa postal. Minha voz falhou. Uma mensagem automática, não a voz dela. Lúcia segurou minha mão. Vamos descobrir o que está acontecendo, Helena. Se for um trote cruel, essa pessoa vai se arrepender amargamente. Se for outra coisa... Ela deixou a frase no ar. A viagem para Belo Horizonte parecia interminável. A cada minuto, eu checava o celular, esperando que Ana ligasse novamente. Tentava imaginar o que poderia ter acontecido na noite anterior. Quem era a pessoa que entrou no quarto onde ela estava? Seria alguém que a mantinha prisioneira? Ou seria um cuidador, um médico, talvez um familiar? Em algum momento, Lúcia deve ter percebido minha ansiedade crescente, pois colocou a mão sobre a minha. Enquanto estávamos esperando, fiz algumas pesquisas no celular, ela disse. Sobre esse transtorno dissociativo que você mencionou. Olhei para ela, atenta. É um transtorno raro, mas documentado. Em casos extremos, uma pessoa pode desenvolver personalidades alternativas tão distintas que nem sabem da existência uma da outra. Algumas dessas personalidades podem até mesmo acreditar que são pessoas diferentes, com nomes e histórias de vida completamente separados. Você acha que a pessoa que me ligou pode ter esse transtorno? Que ela realmente acredita ser Ana? Lúcia deu de ombros. É uma possibilidade. Talvez seja alguém que conhecia Ana ou que conhecia nossa família, alguém que, por alguma razão, desenvolveu uma personalidade que acredita ser ela. A teoria fazia sentido, mas não explicava tudo. Como essa pessoa teria meu número? Como saberia detalhes sobre a festa da Júlia, sobre o acidente? Há outra possibilidade, disse baixinho. E se não identifiquei o corpo corretamente? Se não era Ana no caixão? Lúcia me olhou com preocupação. Helena,
Você a reconheceu. A polícia confirmou a identidade com documentos encontrados na cena. Não havia dúvidas. Mas e se houvesse? E se por alguma razão outra pessoa estivesse dirigindo o carro dela naquela noite? Alguém parecida com ela? Era uma teoria absurda, eu sabia. Mas naquele momento, parecia mais confortável do que a ideia de que eu estava simplesmente enlouquecendo. Vamos descobrir, Lúcia disse finalmente. Seja o que for, vamos até o fim. Chegamos a Belo Horizonte no horário previsto. O sol já começava a se pôr quando pegamos um táxi para o endereço da Avenida Coronel Antônio Ribeiro. O prédio era exatamente como eu havia visto nas fotos online. Moderno, com cerca de 12 andares, fachada de vidro e concreto, em um bairro claramente de classe média alta. Parei na calçada em frente ao edifício, sentindo meu coração acelerar. Estava realmente ali, prestes a descobrir o que havia por trás daquela ligação impossível. Vamos fazer isso direito, disse Lúcia, sempre prática. Não podemos simplesmente entrar gritando o nome da Ana. Precisamos de um plano. Ela tinha razão, claro. Se Ana realmente estava lá, e se estava em algum tipo de perigo, como a ligação sugeria, precisávamos agir com cautela. Podemos dizer que somos parentes que viemos visitar, sugeri. E se o porteiro ligar para confirmar? Se Ana não se lembra de nós, ou pior, se quem estiver com ela não quiser que a encontremos? Era um bom ponto. Naquele momento, como se o destino tivesse ouvido nossas dúvidas, meu telefone tocou. O nome de Ana piscou na tela. Atendi imediatamente, meu coração quase saltando pela boca. Ana? Mãe. A voz dela soava diferente agora. Mais firme, mas também mais fria. Onde você está? Estou em Belo Horizonte, na frente do seu prédio. Um silêncio pesado. Como você chegou aí tão rápido? Peguei o primeiro ônibus da manhã. Ana, o que está acontecendo? Quem estava entrando no seu quarto ontem à noite? Mais silêncio. Então, um suspiro profundo. Era meu marido, Ricardo. Mãe, preciso que você vá embora. Ricardo. O ex-namorado dela do tempo do colégio era agora seu marido. Isso não fazia sentido. Ana, não vou a lugar nenhum até entender o que está acontecendo. Você me ligou de madrugada, confusa, assustada. Disse que não sabia onde estava, que não se lembrava dos últimos 25 anos. Como espera que eu simplesmente vá embora? Mãe, eu estava tendo um episódio. Isso acontece às vezes. Faz parte do meu transtorno. Por favor, vá embora. Você vai apenas complicar as coisas. A voz dela soava tão diferente agora, quase como se fosse outra pessoa. Não. Minha voz era firme. Não vou embora sem te ver, sem ter certeza de que você está bem. Outro suspiro. Tudo bem. Apartamento 803. Vou avisar na portaria que você está subindo. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Olhei para Lúcia, que havia escutado minha parte da conversa. Vamos subir. Parece que ela nos espera. Lúcia assentiu, mas seu rosto mostrava preocupação. Tenha cuidado, Helena. Não sabemos o que vamos encontrar lá em cima. Atravessamos a recepção, onde um porteiro nos informou que já havíamos sido anunciadas. Subimos no elevador em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. No 8º andar, caminhamos pelo corredor até encontrar o apartamento 803. Minha mão tremia ao apertar a campainha. A porta foi aberta quase imediatamente. E lá, diante de mim, estava Ana. Ou melhor, uma mulher que parecia Ana, mas 25 anos mais velha. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato de rosto, mas com rugas que minha filha nunca chegou a desenvolver. O cabelo, que Ana sempre usou comprido, agora estava curto, na altura dos ombros, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Ficamos nos encarando por um longo momento, nenhuma de nós capaz de falar. Foi ela quem quebrou o silêncio. Olá, mãe, ela disse, sua voz controlada. Por favor, entrem. Dei um passo à frente, as pernas bambas. Era ela. Mesmo 25 anos depois, eu reconheceria minha filha em qualquer lugar. Ana, sussurrei. É realmente você?
Depende do que você quer dizer com realmente. Ela respondeu, abrindo mais a porta para que entrássemos. O apartamento era elegante, decorado em tons neutros. Na sala de estar, um homem se levantou quando entramos. Reconheci-o imediatamente, apesar das décadas que haviam passado. Ricardo Silva, o namorado de Ana da época do colégio. Senhora Camargo, ele disse, visivelmente desconfortável. Não esperávamos sua visita. Obviamente, respondi secamente, antes de me voltar para Ana. Você me ligou ontem à noite. Estava confusa, assustada. Disse que não sabia onde estava, que não se lembrava dos últimos 25 anos. Ana e Ricardo trocaram olhares. Mãe, como eu disse ao telefone, tive um episódio. Tenho um transtorno dissociativo. Às vezes tenho lapsos, episódios onde não me lembro de quem sou, onde estou. Mas você sabia quem eu era. Me chamou de mãe. Falou sobre o acidente. Ana olhou para Ricardo novamente, como se pedisse ajuda. Senhora Camargo, Ricardo interveio. Ana tem esse transtorno há anos. Durante os episódios, ela frequentemente reverte para a época do acidente. É como se sua mente tivesse ficado presa naquele momento traumático. Então você está me dizendo que ela não morreu naquele acidente? Que sobreviveu todos esses anos e ninguém me contou? Ana suspirou. Mãe, sente-se, por favor. Isso vai ser difícil de ouvir. Sentei-me no sofá, com Lúcia ao meu lado. Ana sentou-se na poltrona à nossa frente. Ricardo permaneceu de pé, como se estivesse pronto para intervir se necessário. Eu não morri no acidente, Ana começou. Mas sofri ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano. Fiquei em coma por 6 semanas. Quando acordei, não me lembrava de quase nada da minha vida. Os médicos chamam isso de amnésia retrógrada. E ninguém me avisou? Ninguém achou que a mãe dela deveria saber que sua filha estava viva? Minha voz tremia de raiva e incredulidade. Ana e Ricardo trocaram outro olhar significativo. Mãe, você sabia, Ana disse finalmente. Você estava lá quando eu acordei do coma. Você e papai estavam no hospital. Os médicos explicaram minha condição, que eu poderia nunca recuperar completamente a memória. Balancei a cabeça, sentindo como se estivesse perdendo o chão. Isso é impossível. Eu te enterrei. Visitei seu túmulo por 25 anos. Não, mãe. Você enterrou suas esperanças de ter sua filha de volta como ela era. Quando ficou claro que eu nunca voltaria a ser a mesma, que minhas memórias talvez nunca retornassem completamente, Você não conseguiu lidar com isso. Você se afastou. Papai também. Vocês se divorciaram pouco depois. Olhei para Lúcia, buscando apoio, confirmação de que isso não poderia ser verdade. Mas o rosto dela estava pálido, os olhos arregalados em choque ou... Reconhecimento? Lúcia? Sussurrei. Minha irmã pegou minha mão, apertando-a com força. Helena, ela disse suavemente. Acho que precisamos considerar a possibilidade de que suas memórias sobre os eventos após o acidente podem não ser precisas. O que você está dizendo? Minha voz era apenas um sussurro agora. Que inventei tudo. O funeral, as visitas ao cemitério, 25 anos de luto? Não inventou, Ana interveio. Seu cérebro criou uma narrativa alternativa, uma que era mais suportável do que a realidade. Os médicos chamam isso de transtorno dissociativo. É o que eu tenho. É o que você tem também, mãe. Impossível. Era a única palavra que ecoava na minha mente enquanto encarava aquela mulher que afirmava ser minha filha. Como eu poderia ter inventado 25 anos de memórias tão vívidas, tão dolorosas? O funeral, o caixão sendo baixado à terra, as visitas semanais ao cemitério, as lágrimas derramadas sobre aquela lápide fria. Não, disse finalmente, minha voz mais firme. Isso não faz sentido. Tenho fotos do funeral, tenho o atestado de óbito, tenho lembranças claras de cada detalhe daquele dia. Ana se levantou e foi até uma estante. Voltou com uma caixa de sapatos antiga, dessas onde guardamos recordações. Mãe, olhe isso! Ela abriu a caixa e começou a espalhar fotografias na mesa de centro. Fotos que eu nunca tinha visto antes.
Ana em uma cama de hospital com a cabeça enfaixada. Ana em uma cadeira de rodas, visivelmente mais magra, o olhar vazio. Ana em sessões de fisioterapia. E então, fotos que me deixaram sem ar. Eu, ao lado da cama dela, segurando sua mão. Eu, empurrando sua cadeira de rodas por um corredor de hospital. Eu, com aparência exausta, adormecida em uma poltrona ao lado da cama hospitalar. Peguei uma das fotos com as mãos trêmulas. Meu cabelo ainda tinha mechas escuras, meu rosto menos enrugado, mas era inconfundivelmente eu. Isso pode ser forjado, sussurrei, mas sem convicção. Ana balançou a cabeça. Mãe, você esteve comigo durante meses. No começo você não saía do meu lado. Dormia no hospital todas as noites. Ricardo se aproximou, colocando a mão gentilmente no ombro de Ana. Quando Ana acordou do coma, ele explicou, os médicos já tinham avisado que poderia haver sequelas neurológicas. O traumatismo craniano foi grave. Ela não reconheceu ninguém a princípio. Não se lembrava de nada da sua vida. Foi devastador para todos. Ana continuou. Você e papai se revezavam no hospital. Vocês estavam determinados a me ajudar a recuperar a memória. Traziam fotos, contavam histórias, tocavam minhas músicas favoritas. Mas nada funcionava completamente. Com o tempo, Ricardo retomou. Ana começou a recuperar algumas memórias fragmentadas. Reconheceu vocês, lembrou-se de partes da infância, mas havia grandes lacunas, especialmente sobre os anos mais recentes antes do acidente. E os médicos disseram que era possível que eu nunca recuperasse tudo, Ana completou. Que eu teria que aprender a viver com uma nova versão de mim mesma. Olhei para Lúcia, que agora segurava uma das fotos, suas mãos também trêmulas. Lúcia? Perguntei quase implorando. É verdade? Minha irmã levantou os olhos para mim, cheios de lágrimas. Eu não sei, Helena. Tenho memórias tão vívidas do funeral da Ana quanto você. Lembro de segurar sua mão enquanto baixavam o caixão. Mas... Ela olhou para a foto em suas mãos. Esta sou eu, visitando Ana no hospital. Como isso é possível? O cérebro humano é complexo, disse Ricardo, especialmente quando confrontado com trauma extremo. Às vezes, cria memórias falsas como mecanismo de defesa. Aconteceu não apenas com vocês duas, mas com outras pessoas da família também. Foi quando começaram os meus episódios, continuou Ana. Eu tinha flashbacks do acidente. Às vezes, acordava no meio da noite gritando, convencida de que tinha acabado de bater o carro. Outras vezes, não reconhecia onde estava, achava que ainda tinha 19 anos. E eu? Perguntei, ainda incrédula. Quando comecei a acreditar que você tinha morrido? Ana e Ricardo trocaram olhares novamente, como se decidissem quem deveria contar essa parte da história. Foi gradual, Ana finalmente disse. No início, você lidou com a situação melhor do que todos nós. Era forte, determinada. Mas conforme os meses passaram e ficou claro que eu nunca voltaria a ser exatamente quem eu era antes. Você começou a se distanciar, completou Ricardo. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Parou de visitar com tanta frequência. Quando vinha, parecia não me reconhecer como a Ana que você conhecia. Em um dos últimos dias em que você me visitou no centro de reabilitação, Ana continuou, você disse algo que nunca esqueci. Disse que sentia como se sua filha tivesse morrido naquele acidente e que eu fosse apenas uma sombra dela. Aquelas palavras me atingiram como um golpe físico. Eu seria capaz de dizer algo tão cruel? Pouco depois, Ricardo prosseguiu, você teve o que os médicos chamaram de um colapso psicótico. Começou a falar sobre o funeral da Ana, sobre visitar o túmulo dela. Criou uma realidade alternativa onde ela tinha morrido no acidente. Era mais fácil de suportar do que aceitar a pessoa diferente que ela havia se tornado. Você foi internada por algumas semanas, disse Ana, sua voz mais suave agora. Quando saiu, já tinha essa narrativa completamente formada. Os médicos disseram que era perigoso tentar forçar você a encarar a realidade de uma vez, que isso poderia causar outro colapso. Então, a família decidiu... Ela hesitou. Decidiu o quê? Pressionei.
Deixar você viver com sua versão da realidade, ela concluiu. Deixar você acreditar que eu havia morrido. Papai se mudou com você para outra cidade. A família concordou em não contradizer sua versão dos eventos. Foi uma decisão difícil. E o túmulo? Perguntei, minha voz apenas um sussurro. O túmulo que visitei por 25 anos? É um túmulo vazio, respondeu Ricardo. Seu ex-marido comprou o jazigo para que você tivesse um lugar para expressar seu luto, para que sua narrativa tivesse coerência. E todos concordaram com isso? Olhei para Lúcia, acusadora. Todos concordaram em me deixar viver uma mentira por 25 anos? Lúcia parecia tão confusa quanto eu. Helena, eu tenho as mesmas memórias que você. Lembro do funeral, das visitas ao cemitério. Como isso é possível? Ricardo suspirou. Senhora Lúcia, você também teve dificuldades para aceitar a nova condição da Ana. Não tão severas quanto sua irmã, mas ainda assim significativas. Com o tempo, você começou a adotar partes da narrativa de Helena. É um fenômeno conhecido como memória compartilhada ou folie à deux, quando alguém próximo começa a adotar as crenças delirantes de outra pessoa. Isso era demais para processar. Minha cabeça latejava, minha visão começava a ficar embaçada nas bordas. Nada fazia sentido. Então por que Ana me ligou ontem à noite? Perguntei, tentando me agarrar a algo concreto, algo que pudesse provar que não estava completamente louca. Por que ela parecia tão confusa, tão assustada? Como eu disse, Ana respondeu. Tenho episódios, momentos em que volto para o trauma do acidente. Ontem à noite foi um dos piores em anos. Acordei completamente desorientada, sem saber onde estava ou quem era. Encontrei seu número nos meus contatos e liguei instintivamente. Ricardo teve que me sedar, ela continuou. Quando acordei hoje de manhã, estava melhor, mais lúcida. Ele me contou sobre a ligação. Olhei para Ricardo, que assentiu. Os episódios dela pioraram nas últimas semanas. Estamos ajustando a medicação. Então, comecei lentamente, tentando juntar as peças. Você está me dizendo que eu inventei 25 anos de memórias? Que criamos juntas? Olhei para Lúcia. Toda uma realidade alternativa onde minha filha morreu? Não é tão incomum quanto parece, disse Ricardo gentilmente. O cérebro humano é incrivelmente poderoso. Quando confrontado com um trauma insuportável, às vezes cria novas narrativas, novas memórias. É um mecanismo de proteção. Eu queria gritar, negar tudo. Mas as fotos estavam ali, bem na minha frente. Fotos que não poderiam ter sido forjadas. Fotos que mostravam uma realidade completamente diferente da que eu havia vivido pelos últimos 25 anos. Por que agora? Perguntei, minha voz quebrando. Por que, depois de todos esses anos, isso está vindo à tona agora? Ana hesitou, trocando um olhar com Ricardo antes de responder. Mãe, estou grávida. Vou ter um bebê em 4 meses. Ricardo e eu decidimos que era hora de tentar reconectar com você. Que nosso filho merecia conhecer a avó. Não planejávamos que fosse assim, com um episódio no meio da noite, mas talvez tenha sido o destino. Um bebê. Minha filha, que eu acreditei estar morta por 25 anos, estava prestes a ter um filho. Eu seria avó. Foi demais. Senti o mundo girar ao meu redor e então, escuridão. Acordei em um quarto desconhecido, deitada em uma cama confortável. A luz suave do abajur iluminava parcialmente o ambiente. Conforme meus olhos se ajustavam, percebi que estava em um quarto de hóspedes, provavelmente no apartamento de Ana. Ana, minha filha que eu acreditava estar morta. As memórias da conversa voltaram como uma enxurrada. As fotos, as explicações, a revelação sobre o bebê. Seria tudo real ou eu estava tendo algum tipo de colapso psicótico? A porta se abriu suavemente e Lúcia entrou, carregando um copo d'água. Você está acordada, ela disse, sentando-se na beirada da cama. Como se sente? Como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo, respondi, aceitando o copo e tomando um gole. Quanto tempo fiquei desacordada? Apenas alguns minutos. Ricardo te carregou até aqui,
Ele é médico, sabia? Balancei a cabeça. Não sabia nada sobre a vida da minha filha nos últimos 25 anos. Uma vida que, aparentemente, ela realmente viveu, enquanto eu estava presa em uma realidade alternativa que meu cérebro havia criado. Lúcia, comecei, minha voz baixa. Você realmente acredita nessa história? Que inventamos tudo? O funeral, o luto, as visitas ao cemitério? Minha irmã suspirou profundamente. Não sei o que acreditar, Helena. Tenho memórias tão vívidas quanto as suas. Lembro claramente de segurar sua mão no funeral, de visitar o túmulo com você em datas especiais. Mas aquelas fotos... Ela balançou a cabeça. Aquelas fotos não podem ser falsas. E Ana, ela é tão parecida. Mais velha, diferente em alguns aspectos, mas inegavelmente Ana. Como podemos ter inventado a mesma realidade? Perguntei. Como duas pessoas podem ter exatamente as mesmas memórias falsas? Ricardo mencionou algo chamado folie à deux. Pesquisei no meu celular enquanto você estava desacordada. É quando uma pessoa com um transtorno psicótico influencia outra pessoa próxima a compartilhar o mesmo delírio. Geralmente acontece entre familiares, pessoas que passam muito tempo juntas. Tentei absorver aquela informação. Seria possível que meu cérebro traumatizado tivesse criado uma realidade alternativa tão poderosa que arrastou minha irmã para dentro dela também? O que fazemos agora? Perguntei, sentindo-me completamente perdida. Lúcia pegou minha mão. Acho que precisamos estar abertas à possibilidade de que nossa versão dos eventos pode não ser a correta. Que talvez, apenas talvez, Ana realmente sobreviveu ao acidente. A porta se abriu novamente e Ana entrou, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Ver minha filha, 25 anos mais velha do que em minhas memórias, realizando um gesto tão simples e doméstico como servir chá, era surreal. Achei que vocês poderiam querer algo para comer, ela disse, colocando a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. Ricardo teve que sair, uma emergência no hospital, mas disse que voltará logo. Ana sentou-se na poltrona próxima à cama, estudando meu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Sei que isso é muito para processar, ela disse suavemente. Não esperávamos que acontecesse assim. Tínhamos planejado entrar em contato com vocês de forma mais gradual, com a ajuda de um psiquiatra. Por que esperou tanto tempo? Perguntei, a mágoa evidente em minha voz. 25 anos, Ana. 25 anos acreditando que minha única filha estava morta. Ela abaixou o olhar, as mãos inquietas no colo. No início, foi decisão dos médicos e da família. Você estava muito frágil psicologicamente. Depois, vidas foram construídas separadamente. Você se mudou. Eu comecei a faculdade, me formei, me casei com Ricardo. Ricardo nunca perdeu contato com você? Perguntei, lembrando que ele era o namorado de Ana na época do acidente. Não, ela sorriu levemente. Ele esteve ao meu lado durante toda a recuperação. Pausou seus estudos por 1 ano para cuidar de mim. Quando voltei para a faculdade, ele já estava no 3º ano de medicina. Nos casamos depois que me formei em psicologia. Psicologia, repeti. Você se tornou psicóloga. Sim, trabalho principalmente com pacientes que sofreram traumas neurológicos como eu. Pessoas que precisam reconstruir suas identidades, suas memórias. A ironia não me escapou. Minha filha ajudava outros a reconstruir suas memórias, enquanto eu vivia presa em memórias que aparentemente nunca existiram. E o bebê? Perguntei, mudando de assunto. É menino ou menina? O rosto de Ana se iluminou, a mão instintivamente indo para a barriga, que notei agora, mostrava uma pequena protuberância sob o suéter largo. Uma menina. Vamos chamá-la de Helena. Senti as lágrimas brotarem nos meus olhos. Minha neta levaria meu nome. Foi isso que nos fez decidir que era hora de reconectar, continuou Ana. Descobrimos que seria uma menina há 2 semanas. Ricardo disse que era um sinal, que nossa filha merecia conhecer a avó, cujo nome carregaria. E quanto ao seu pai? Perguntei, repentinamente percebendo que ele não havia sido mencionado. Onde ele está agora? Ana e Lúcia,
Trocaram um olhar que me deixou alerta. Mãe, Ana disse gentilmente, papai faleceu há 3 anos. Câncer de pulmão. Mais uma revelação que me deixou sem ar. Carlos, meu ex-marido, morto. Em minhas memórias, ele havia se mudado para o exterior após nosso divórcio, poucos anos depois da morte, ou suposta morte, de Ana. Mantínhamos contato mínimo, apenas cartões de Natal e raras ligações em aniversários. Ele nunca tentou me contar a verdade? Perguntei, a voz embargada. Ele respeitou a decisão dos médicos, respondeu Ana. E depois de um tempo ficou mais difícil. Como explicar que havia permitido que você vivesse uma mentira por tanto tempo? Ele carregou essa culpa até o fim. Tentei processar mais essa informação. Carlos sabia que nossa filha estava viva todo esse tempo. Sabia e me deixou acreditar no contrário. O que acontece agora? Perguntei, olhando de Ana para Lúcia. Como seguimos daqui? Devagar, disse Ana. Um passo de cada vez. Ricardo conhece um excelente psiquiatra que pode nos ajudar. Alguém especializado em casos como o seu. Casos como o meu, repeti mecanicamente. Pessoas que inventaram realidades alternativas para escapar de traumas insuportáveis. É mais comum do que você imagina, Ana disse suavemente. E tratável. Não será fácil, nem rápido, mas podemos reconstruir nossa relação. Podemos criar novas memórias, memórias reais. Olhei para minha filha viva, adulta, grávida, e senti algo que não sentia há décadas. Esperança. Eu quero tentar, disse finalmente. Não sei se consigo desaprender 25 anos de memórias, mas quero conhecer você, conhecer a vida que construiu. Quero estar presente para minha neta. Ana sorriu, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Levantou-se e sentou-se ao meu lado na cama, pegando minha mão entre as suas. Obrigada, mãe, ela sussurrou, por estar aqui agora, por tentar. Naquele momento, olhando para o rosto da minha filha, um rosto que havia envelhecido sem que eu testemunhasse, que havia amadurecido e adquirido linhas de expressão que eu nunca vi se formarem, percebi que não importava mais o que era real e o que não era. O que importava era o presente. Esta mulher diante de mim era minha filha, e ela precisava de mim tanto quanto eu precisava dela. Podemos começar de novo? Perguntei. Ana assentiu, sorrindo através das lágrimas. Sim, podemos começar de novo. 3 meses se passaram desde aquela noite surreal. 3 meses de terapia intensiva, de longas conversas, de lágrimas e risos, de reconexão e descoberta. O psiquiatra que Ricardo indicou, Dr. Mendes, era especializado em transtornos dissociativos e memórias traumáticas. Nas primeiras sessões, ele explicou que meu cérebro havia criado uma realidade alternativa, como mecanismo de defesa contra um trauma emocional insuportável. A morte da minha filha, como eu a conhecia e amava, substituída por uma versão diferente dela mesma após o acidente. O cérebro humano é incrivelmente complexo, ele explicou. Quando confrontado com uma realidade intolerável, às vezes cria uma narrativa alternativa. No seu caso, era mais fácil acreditar que Ana havia morrido do que aceitar as mudanças profundas em sua personalidade e memória. E eu arrastei minha irmã para essa realidade alternativa? Perguntei, ainda tendo dificuldade para aceitar que havia influenciado Lúcia tão profundamente. Em casos de trauma compartilhado, isso acontece mais frequentemente do que imaginamos, ele respondeu. Especialmente entre pessoas com laços emocionais fortes, como irmãs. Uma pessoa cria a narrativa e a outra, tentando oferecer suporte, começa a compartilhá-la. Lúcia também começou a fazer terapia, embora seus sintomas fossem menos severos que os meus. Aos poucos, ela começou a recuperar memórias fragmentadas da verdadeira sequência de eventos. Lembranças de visitas ao hospital, de conversas com Ana durante sua recuperação, como se um véu lentamente se levantasse. Para mim, o processo era mais complexo.
Minhas memórias falsas eram tão vívidas, tão detalhadas, que às vezes era impossível acreditar que não haviam acontecido. O funeral, o caixão, as flores, o choro dos presentes, tudo parecia perfeitamente real. É porque, para o seu cérebro, essas memórias são reais, explicou o Dr. Mendes. Foram construídas com tanto cuidado e detalhe quanto qualquer memória verdadeira. A diferença é que elas foram fabricadas como proteção, não como registro de eventos reais. Uma das partes mais difíceis da terapia era confrontar as verdadeiras memórias do período após o acidente. Memórias que meu cérebro havia suprimido e substituído. Com a ajuda de fotos, vídeos e relatos de Ana, Ricardo e outros familiares, comecei a reconstruir fragmentos do que realmente havia acontecido. Lembrei-me vagamente de longas noites no hospital, do desespero ao ver minha filha lutando para reconhecer seu próprio reflexo, da frustração quando ela não conseguia se lembrar de momentos significativos de nossa vida juntas. Lembrei-me, com intensa vergonha, de ter dito aquelas palavras cruéis que Ana mencionou, que sentia como se minha verdadeira filha tivesse morrido no acidente e que ela era apenas uma sombra. Não se culpe por isso, Ana me disse quando confessei essa memória recuperada. Você estava passando pelo seu próprio trauma. Todos estávamos tentando lidar com a situação da melhor forma possível. Nossa relação começou a se reconstruir lentamente. A princípio era estranho, quase artificial. Como conhecer uma estranha que, ao mesmo tempo, era incrivelmente familiar. Ana tinha gestos, expressões, que eram inconfundivelmente dela, a mesma Ana que eu conhecia. Mas também tinha novos maneirismos, novas opiniões, uma vida inteira de experiências que eu não compartilhei. Mudei-me temporariamente para Belo Horizonte, alugando um pequeno apartamento próximo ao dela. Lúcia voltou para São Paulo, mas nos visitava regularmente. Aos poucos, comecei a conhecer a vida adulta da minha filha. Seu trabalho como psicóloga, seus amigos, seus gostos e desgostos. Conheci Ricardo melhor também. Não mais como o namoradinho adolescente de Ana, mas como um homem maduro, um médico respeitado, um marido devotado que tinha ficado ao lado dela quando outros abandonaram. E então, há 2 semanas, Helena nasceu. Estava no hospital quando aconteceu. Ana teve um parto relativamente tranquilo. 8 horas de trabalho de parto, sem complicações. Quando a enfermeira colocou aquele pequeno embrulho nos braços da minha filha, algo mudou dentro de mim. Como se uma porta que estivera trancada por 25 anos finalmente se abrisse. Olhando para minha neta, tão pequena, tão perfeita, com os mesmos olhos de Ana quando bebê, senti uma onda de amor que varreu todas as dúvidas, todas as confusões sobre o que era real e o que não era. Aquele momento era real. Aquele bebê era real. Minha filha, segurando sua própria filha, era real. Quer segurá-la? Ana perguntou, sorrindo exausta, mas radiante. Com mãos trêmulas, peguei minha neta pela primeira vez. Helena abriu os olhos por um instante, olhando diretamente para mim antes de voltar a dormir, confiante e segura em meus braços. Olá, Helena, sussurrei. Eu sou sua avó. Vamos nos conhecer melhor do que qualquer avó e neta já se conheceram. Foi naquele momento que percebi. Não importava mais o passado. Não importavam as memórias perdidas, as décadas desperdiçadas em uma realidade que nunca existiu. O que importava era o presente e o futuro que poderíamos construir juntas. Hoje, olhando pela janela do meu pequeno apartamento, vejo Ana chegando com o carrinho de bebê para nossa caminhada diária no parque. Ela acena ao me ver, seu rosto iluminado por um sorriso. Não é o mesmo rosto da menina de 19 anos que vive em minhas memórias. É o rosto de uma mulher de 44 anos, com linhas de expressão, com a sabedoria que vem da idade e da experiência. É o rosto da minha filha, que eu pensei ter perdido, mas que, na verdade, apenas seguiu um caminho diferente do que eu imaginava para ela. Pego minha bolsa e desço para encontrá-las. Helena está acordada hoje, seus olhinhos curiosos observando o mundo ao seu redor. Ana me abraça quando chego, um abraço que ainda estamos reaprendendo, mas que a cada dia se torna mais natural,
mais familiar. Como estão minhas garotas favoritas? Pergunto, beijando o topo da cabeça de Helena. Estamos ótimas, responde Ana. Helena dormiu quase 5 horas seguidas ontem à noite, um verdadeiro milagre. Rimos juntas e começamos nossa caminhada. O sol está brilhando, o dia está lindo e estamos juntas. Minha filha, minha neta e eu. Ainda tenho momentos de confusão, momentos em que acordo no meio da noite e não consigo distinguir o que é real e o que é fabricado. O Dr. Mendes diz que isso é normal, que pode levar anos até que meu cérebro reorganize completamente suas memórias. Mas isso não me assusta mais, porque agora sei que, independentemente do que aconteceu no passado, independentemente das realidades alternativas que meu cérebro possa ter criado, o presente é real. Minha filha está viva. Tenho uma neta linda. E temos todo o tempo do mundo para construir novas memórias juntas. Memórias que ninguém, nem mesmo meu próprio cérebro, poderá tirar de mim. No final, percebi uma verdade profunda. Às vezes, a mente cria mentiras para nos proteger de verdades dolorosas demais para suportar. E às vezes, é apenas quando estamos prontos para enfrentar essas verdades que podemos finalmente encontrar a paz. A vida me deu uma segunda chance que eu nunca soube que precisava. Uma chance de conhecer minha filha não como a adolescente congelada no tempo pelas minhas falsas memórias, mas como a mulher incrível que ela se tornou. Uma chance de ser avó, de transmitir amor e sabedoria para uma nova geração. E mais importante, uma chance de finalmente deixar o luto para trás e começar a viver novamente. Recebi uma ligação na madrugada que mudou tudo. Uma ligação impossível, de uma filha que eu acreditava estar morta. Uma ligação que abriu uma porta para uma realidade que eu havia negado por 25 anos. E estou eternamente grata por ter atendido. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.